Então, o que a gente precisa fazer agora, né? Como eu falei, ele está ignorando a operação ponto, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A operação ponto, ela vai ser um comando, né? Como outro qualquer, tá? Então, eu poderia simplesmente colocar um ponto aqui, e aí ele iria ver isso como um token, certo? Isso aqui seria um token único. Então, eu tenho um token de operação e tenho um token de argumento, certo? E nesse caso aqui não teria um label, não teria rótulo. Então, eu poderia simplesmente colocar um ponto aqui. Só que tem um problema. Para eu fazer isso, lá na frente, na hora de executar o programa, né, que ele vai chamar esse execute aqui de forma recursiva. Mas antes de eu fazer isso, eu preciso garantir que essa chamada, né, de subrotina ou de módulo, ela está sendo feita de forma correta. Então, basicamente, eu preciso verificar algumas coisas, né? Quais são as coisas que eu preciso verificar? Eu preciso saber se tem os argumentos, né? Se eu preciso também saber se esse módulo existe, né? Então eu preciso ver se ele está lá no meu diretório, né? Preciso saber se esses caras aqui são inteiros e tudo, se eles estão de acordo com o número de registros que eu tenho no meu programa, né? Porque eu poderia estar chamando aqui essa função com o registro 3, mas ele nem existe aqui. Então, isso não pode. Então, isso tem que ser avaliado antes de eu tentar executar o programa. Então, tem que ser avaliado aqui, certo? Então, uma das maneiras de eu fazer isso é aqui, né, embaixo, eu venho e coloco if, né, token 0, né, foi igual a quem? A um ponto, né? Então, eu quero que nessa situação ele chame uma função só para analisar essa chamada de módulo. Eu vou chamar essa função de analyze module calling, certo? Então, eu estou analisando essa chamada de módulo. O que eu preciso passar para essa função, para ela ter tudo lá para ela analisar? Eu preciso passar o item, porque é dentro desse item aqui que tem as informações, né, dessa linha de comando. Então, eu vou passar o item. E a outra coisa que eu vou passar são os próprios registradores. Por quê? Eu preciso comparar, né, o pedido de associação desses registradores com esses, saber se está tudo corretinho. Então, eu vou passar isso, tá? E agora, né, nos resta criar essa função, tá? Então, vamos criar essa função. Deixa eu ver onde eu vou colocar ela. Vou colocar ela aqui antes do debug, tá? Tanto faz onde a gente coloca. Eu vou colocar ela aqui. Então, eu vou passar, né, o item, né, e vou passar os registers. E agora, o que eu preciso fazer, né? Então, eu preciso criar, tokenizar, basicamente, né? Eu preciso identificar isso aqui. Então, para fazer isso, né, a gente faz o que é normalmente feito, né? A gente diz que a linha é a linha ponto, o item ponto linha, né? Line, item ponto line. E aí, eu vou avaliar primeiro os argumentos. A primeira coisa que eu vou fazer é ver se esses argumentos estão de acordo com o que deveriam ser. Eles têm que ser inteiros e eles têm que existir para começar. Depois que eu identifico que eles existem, eu tenho que saber se eles são inteiros e tenho que identificar se eles estão de acordo com os registros já existentes no programa. Tá? Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada arguments. Né? Essa variável ela é criada como? Bom, se você olhar para essa linha aqui, para eu encontrar, né? Porque o item line tem essa linha aqui inteira. Para eu encontrar essa linha, esses argumentos, o que eu preciso? Como isso aqui é tudo caractere, eu posso separar isso aqui usando esse caractere. Então ele vai ter esse lado aqui como o primeiro item da linha, da lista, e esse lado aqui como o segundo item da lista. Então, eu estou interessado nesse lado. O que eu faço? Eu posso depois separar usando esse caractere.
Aí o que acontece? Isso aqui vai ser o conteúdo, né, do primeiro item dessa nova lista, certo? Então, e aí eu identifico. Se isso aqui for vazio, significa que eu não passei argumentos, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu venho e digo assim, eu pego line.split, eu vou primeiro separar nesse caractere, aí isso vai gerar uma lista com 2 elementos. Eu vou pegar o segundo elemento dessa lista e vou dar um split nesse caractere. E agora eu vou pegar o primeiro elemento dessa lista, certo? Então, isso aí são os argumentos, tá? Agora, eu preciso verificar se esses argumentos, né, no final, isso aqui vai ser exatamente esses 2 caracteres, 1,2. Agora, eu preciso verificar se ele existe. Então, se arguments, né? Aí ele entra, né, na minha análise. Mas, como eu quero primeiro me livrar da possibilidade de não haver argumentos, né, eu ponho not. Aí aqui eu vou lidar com um erro para quando não existe argumentos. Eu vou copiar e colar o erro aqui, porque o erro que eu quero que ele mostre é o seguinte, certo? Então, se não tiver argumentos, ele diz erro na chamada de módulos, tá? É preciso passar argumentos ao chamar um módulo, certo? Só isso. Então, isso aqui já é suficiente para a gente testar esse programa. Se eu rodar esse programa dessa forma, como eu estou passando os argumentos, ele deve mostrar exatamente isso aqui, tá? Então, eu vou rodar. Não mudou nada, tá? Agora, se por acaso eu deletar isso aqui, certo? E rodar novamente, agora ele encontrou o erro, né? Ó, erro, né? No somar restrito, erro na chamada de módulos, é preciso passar argumentos a chamar o módulo. Então, ou, se por exemplo eu esquecer de passar isso aqui também, né? Eu acho que vai ser um erro até pior. Acho que vai dar um erro de Python nesse caso. Ele deu um erro de Python. Né? Então, eu teria que ter uma possibilidade de evitar esse tipo de erro. Né? Só que eu não vou fazer isso agora. Eu vou deixar isso aqui como uma lista de a fazer, né? Um to-do, verificar todos os casos, né, para falta de argumentos. Okay? Vou fazer isso mais na frente. Então, por enquanto, eu vou imaginar que ninguém vai ser descuidado ao ponto de nem colocar os parênteses, tá? Então, se eu colocar dessa forma, né, ele vai dar um erro desses aqui, certo? Por quê? Porque ele encontrou esses aqui, tentou dividir isso aqui e não conseguiu, né? Então, nesse caso, ele dividiu, mas os argumentos é vazio, certo? Era isso que eu queria dizer. Agora, vamos dizer que ele conseguiu passar por essa etapa. Então, ele vem para um else. Então, o que eu quero agora? Se eu tiver, por exemplo, 1 e 2 aqui, 1 e 2, né, que são relacionados a esses dois registradores, eu quero que ele vá em cada um deles e verifique se esse registrador realmente existe. Então, o que eu faço? Eu vou fazer para, né, eu vou chamar isso de arg in arguments, certo? Vou transformar esse valor aqui, ó, que é um string, certo? Vou transformar em uma lista separando pela vírgula. Como é que eu faço? Ponto. Split, botar uma vírgula aqui. Então, esse string vai ser transformado numa lista. Então, nesse loop, ele vai ter 1 e depois vai ter o 2. Tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer aquela tentativa de transformar aquele valor em um número inteiro. Certo? Então, eu venho aqui e falo try, certo? Try o quê? Né? Eu quero que ele tenha essa grandeza chamada x, que é um identificador de registrador do tipo inteiro de arg. Certo? Ele vai tentar fazer isso. Se ele não conseguir transformar isso para um inteiro, ele vai dar um erro do tipo value error. Certo? Então, nesse caso,
quando ele der o erro do tipo value error, eu quero que ele levante uma mensagem de erro. E a mensagem de erro que eu quero que ele coloque é a seguinte. Né? Erro na chamada de módulo, assim como tem aqui. Aí argumento do módulo deve ser inteiros separados por vírgula, certo? Então, se ele não conseguir fazer isso aqui, é porque ele não conseguiu transformar esse número aqui no inteiro, certo? Muito bem. A outra coisa que eu tenho que verificar é se ele passou por esse try, certo? Se ele conseguiu fazer, então x aqui vai ser um número inteiro. E como é que eu sei se o x é um registrador válido, né? Eu posso perguntar se esse número vai ser maior ou igual ao tamanho do número de registradores que está dentro da lista registers, né? Então, se eu fizer isso, né? Então, se a x, né, for maior ou igual, certo? Ao quê? Ao comprimento de registradores, certo? Maior ou igual, significa o quê? Significa que eu tenho um erro, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a minha lista de registradores, lembrar que a lista de registradores sempre inclui o zero, certo? Sempre inclui o zero. Então, nesse caso aqui, o tamanho dessa lista seria 3. Mas, né, o tamanho da minha lista sendo 3, o máximo número que eu posso ter para um registrador é 2, certo? Então, o que eu faço? Se, nesse caso aqui, né, o meu x for maior ou igual a 3, esse registrador não existe, né? O tamanho da lista é 3, mas o maior registrador que eu tenho é o segundo, é de número 2, porque começa no 0. Então tem 0, 1, 2. Então se eu pedir aqui um registrador do tipo 3, ele não existe, certo? Então se eu fizer x maior ou igual ao número do comprimento dessa lista de registradores, certo? Deveria aparecer um erro. Qual que é o erro que tem que ter? Né? Deveria ser esse erro, tá? Ou seja, erro na chamada de módulo, e aí eu vou colocar, né? O argumento x não é um registrador válido, tá? Lembrando, nesse caso aqui, a minha lista de registradores teria tamanho 3, porque começa no 0, aí eu teria o 1 e o 2, tá? E o 0 ele é implícito, como eu já expliquei. Então, esses são os erros devido aos argumentos da função, certo? Argumentos desse módulo. Tá? Então, aqui eu estou pegando 3 tipos de erros. Tá? Depois eu vou modificar isso para ele pegar mais erros. Mas, por enquanto, isso é suficiente. Então, se eu rodar o programa dessa forma, ele roda. Se eu, por exemplo, pedir aqui que ele some, né? E aqui no lugar do registrador 1 eu botar, por exemplo, o número 3, né? Não existe registrador 3. Se eu rodar, ele deu erro, né? Se eu colocar um número maior, tipo 6, também dá erro, tá? Se eu colocar um número negativo, provavelmente ele vai entrar aí ele não vai encontrar o erro. Né? Vou só pintar aqui. Porque eu não estou prevendo para valores de registradores negativos. Então, ele não pegou como erro. Tá? Mas, para a gente consertar isso, né? Então, deixa eu colocar aqui um de novo. Eu poderia colocar se x, né? Menor do que zero ou x maior do que o tamanho da... Então, dessa forma, ele pega os valores, né, negativos, ele diz que é erro, e acima do tamanho da minha lista, ele também vai considerar como erro. Né? Então, dessa forma, ele deve funcionar. Se eu colocar, por exemplo, menos 1 aqui, salvar, ele pegou erro. O argumento menos 1 não é um registrador válido. Certo? Então, está corrigido também para isso. O que mais? Então, eu acho que a gente só precisa agora fazer a outra parte, que é identificar se o meu módulo de fato existe. Tá ok? E
isso a gente vai fazer no outro vídeo.